Já agora, obrigado por terem vindo. Estão todos muito bonitos. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha o gás. Exatamente. Bom, calorosas saudações. Muito obrigado por terem vindo. É um gosto estar aqui. Famalicão, terra de gente boa. E come-se muito bem, até porque daqui nada já é hora de jantar. Isto é o coisinho, não é? Fantástico. Obrigado. Bom, eu trouxe aqui uma palestra sobre aquilo que é a direita em Portugal, e já devem ter visto e até ter interiorizado um determinado pensamento dentro da vossa cabeça. Bom, mas não existe direita em Portugal? Como assim? Até agora há uma revolução ideológica, revolução no sentido radical, não extremista, sobre aquilo que é o aparecimento do Chega no panorama ideológico português, mas eu acho que a política e aquilo que é ser de direita vai mais além dos partidos políticos. Aliás, muito mais além. Os partidos políticos não são meios, os partidos políticos muitas das vezes são fins. E portanto há muita coisa para fazer até chegarmos à parte estrutural daquilo que é um partido político. Ora, vamos começar então por tentar perceber aquilo que é a essência de ser de direita hoje em dia, no século XXI, em 2023. Vou só acertar aqui. Será que é este? É neste? Espera. Espera. Epá, isto não é como no YouTube. Espera. Aqui. Exatamente. É esse? Para onde? Ah, ok. Certo. Ok. Bom, sobre aquilo que é ser a essência de direita nos dias de hoje. Nós temos que compreender, acredito que a maior parte das pessoas, numa perspectiva mais ao centro, mais radical, mais de direita, efetivamente, mais libertária, mais liberal até que aqui esteja, se identifique como direita. Só que nós, à direita, partimos de um pressuposto muito complicado de jogar no jogo político, que é nada mais, nada menos do que uma desvantagem histórica. E porquê? Se nós virmos ao longo do tempo, e aliás, em questões de marketing e publicidade, aquilo que vende mais é o quê? O que é novo. E a verdade é que a direita em si, qualquer que ela seja, mas maioritariamente de cariz mais conservador, terá sempre uma vertente mais complicada de entrar para dentro do público em geral, porque já era aquilo que existia antes. O facto de, se formos analisar as grandes revoluções, e não estou a dizer da minha opinião pessoal, estou a dizer aquelas que permitiram uma mudança estrutural a nível sociológico maior em todo o mundo, nós temos três, no meu entender, claro. Em primeiro lugar, a Revolução Protestante, porque partimos do fim daquilo que é a perspectiva teocêntrica, em que temos o Deus, ou Deus neste caso, no centro de tudo, e passamos a ter o homem no centro de tudo, passando de nós a ter no Ocidente uma perspectiva antropocêntrica após a queda de Constantinopla em 1453. Mais tarde, a Revolução Francesa, a par também da Revolução Industrial. E o que acontece na Revolução Francesa é curioso, porque é a partir daí que nós temos a conceptualização daquilo que é ser de esquerda e aquilo que é ser de direita. E a esquerda nasce em determinado aspecto, com um panorama de contradição muito grande, com o slogan liberdade, igualdade e fraternidade, o que por si só não faz sentido, porque se nós somos todos diferentes e temos a liberdade para sermos o que quisermos, nunca na vida vamos ser iguais. Portanto, a esquerda por si só já parte de um pressuposto que não faz sentido nenhum. Portanto, logo esse é o primeiro ponto. Contudo, era novo e a direita estabelecia-se como aquilo que era o que conservava o poder. E logo aí nós temos uma dificuldade comparativamente à esquerda, em termos de predisposição histórica, em aparecer e captar uma nova narrativa. Exceto nos dias de hoje. Tanto que, se nós visualizarmos e analisarmos o contexto português à atualidade, há um partido chamado Nova Direita, mas não há um partido chamado Nova Esquerda. Portanto, é uma tese interessante nesse aspecto. Porque a Nova Esquerda, a última que existiu de forma genérica e ideológica, partiu na década de 60 e 70, quando começaram a promover os movimentos ou as vertentes ideológicas mais para o LGBT, que nos levaram até aos dias de hoje, em que há aulas de educação sexual para crianças com 3 anos. Enfim, portanto, isso são outros 500. Isto tudo para dizer que vocês até se devem estar a questionar porque é que eu coloquei o António Costa ali no que é a essência de ser de direita, porque hoje em dia, ainda em Portugal, a essência de ser de direita, muitas das vezes, é controlada pela esquerda. Quantas e quantas vezes o conformismo ideológico da população em Portugal, genericamente falando, sem apontar a partidos ou pessoas em específicos, não dizem determinado tipo de coisas porque simplesmente têm medo de ser rotulados como extremistas, fascistas, homofóbicos. Bom, a verdade é que eu dizendo uma coisa ou outra, eles vão chamar-vos racistas na mesma ou homofóbicos. Portanto, no final do dia, sendo ou não sendo, a caracterização da esquerda perante a direita que existe hoje em dia será sempre essa. Porque, no final do dia, apesar de tudo, a direita representa aquilo que é a contracultura que a esquerda tentava representar no passado, mas que já não consegue oferecer. E isto leva-nos aos 2 pontos abaixo,
que é a questão do conformismo e alguma cobardia que a direita nos dias de hoje se apresenta. E eu não estou a frisar partidos políticos em específico, todos aqueles que se possam eventualmente considerar de direita, até porque já vamos dissecar um bocado isso, mas a verdade é que, por exemplo, nas sondagens de opinião, quantas e quantas pessoas têm receio de afirmar que votam no Chega ou num partido mais à direita. Isto não acontece só em Portugal. E isso caracteriza um bocado a direita. Portanto, a direita hoje em dia tem uma essência de um conformismo ideológico no sentido em que nós entramos para jogo, mas as regras do jogo são delineadas pela esquerda. Portanto, em termos de narrativa política, nós entramos para jogo com receio daquilo que será a caracterização da esquerda perante a nossa própria opinião. E isso tem que começar a mudar. No sentido em que nós podemos estar aqui a dizer não tenham medo de dar a vossa opinião, eu vou um bocado mais longe. Deem a vossa opinião com um tom com respeito, mas ligeiramente provocativo. As regras do jogo têm que mudar. Eles não se podem sentir completamente confortáveis com o facto de dominarem a nomenclatura que nos dão, comparativamente àquilo que é a representação ideológica deles. E isso tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar. E isso parte individualmente de cada um de nós. E isto leva-nos à situação da partidocracia em Portugal. Só aqui um momento, só ver se acerta agora. Exatamente. Porque a direita ideologicamente foi representada no passado por Salazar, numa vertente autoritária antidemocrática, e a direita na democracia e por todos os partidos. À direita, ou que consideramos à direita do PS, já lá vamos, todas elas, ou todos estes partidos, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e até o próprio Chega, veem em Sá Carneiro uma representação daquilo que é a direita, ou pelo menos a oposição àquilo que é a ideologia à esquerda, genericamente falando. E a verdade é que eu tenho imenso respeito pelo Sá Carneiro, mas eu tenho imenso respeito pelo Sá Carneiro, eu sei que isto é polémico dizê-lo à direita, eu tenho imenso respeito pelo Sá Carneiro pelo que ele fez pelo país e pela pessoa que ele representa, mas eu não posso dizer que tenho imenso respeito pelo Sá Carneiro enquanto homem da direita ideologicamente falando. E eu não tenho receio de o dizer. O Sá Carneiro, por todas as coisas benéficas que fez pelo país, nunca na vida poderá ser considerado alguém da direita. E os partidos políticos deverão ter que começar a perceber isso se querem identificar de direita, no sentido em que o Sá Carneiro governou um partido que queria identificar-se com o centro-esquerda ideologicamente, o próprio Rui Rio afirmava isso, tentou colocar o PSD na Internacional Socialista, só não conseguiu, porque o Partido Socialista do Mário Soares já lá estava primeiro. Todos os partidos sociais-democratas no Parlamento Europeu estão sentados na mesma bancada que o Partido Socialista Português, à exceção do PSD, que está no PPE, e isto trouxe consequências para Portugal. No sentido em que o espectro ideológico civilizacional em Portugal, da grande massa eleitoral que votava no PSD, ficou com a crença que aquilo era à direita, quando na verdade, até, no meu entender, 2019, em termos partidocráticos, a direita não existiu em Portugal no Parlamento, à exceção do CDS, mas mesmo assim com uma questão de muleta em termos governamentais no Parlamento e nos governos que formou com o PSD. E há um receio na própria direita com a questão salazarista, porque a nova direita em Portugal, não me refiro ao partido, refiro-me ideologicamente falando, tem sempre um receio de serem chamados ou acusados de salazarismo. Meus amigos, o Salazar já lá vai. E o problema da direita hoje em dia é que está com muito receio de se desapegar das ideias de Sá Carneiro, ou da representação como o grande mártir da direita democrática, e está também com muito receio de ser caracterizado como alguém que simpatiza com Salazar. E a minha visão é muito simples. Neste momento, para aquilo que é o futuro do país, a única solução para a direita voltar a governar no campo das ideias é desamarrar-nos completamente, quer de um, quer do outro. O nascimento do Salazar, eu falei aqui da Revolução Francesa, o nascimento do Salazar está mais próximo da Revolução Francesa do que dos dias de hoje. A Revolução Francesa foi no século XVIII. O próprio Sá Carneiro, infelizmente, Deus o tenha, já morreu há 43, 44 anos, não é? À volta disso. E, portanto, o paradigma ideológico da direita tem que começar a mudar em vários aspectos. E o primeiro tem que ser este. São precisos novos rostos, novas representações ideológicas daquilo que é a direita, porque, muito bem, o Cavaco Silva pode ter tido maiorias absolutas na década de 80, mas o Cavaco Silva neste momento já não vai ter maiorias absolutas em 2024. O Montenegro também não. Portanto, vai ser complicado. Vai ser complicado. Passando à frente, e falando da questão do PSD que eu abordei aqui, uma direita de esquerda, com isto eu não estou a dizer que o PSD não tenha pessoas de direita nas suas fileiras, e tem pessoas muito competentes que se identificam como pessoas mais à direita, ou até mesmo conservadores. Eu, assim de cabeça, relembro-me do Miguel Morgado, por exemplo, indivíduos extremamente competentes intelectualmente. Agora, o partido em si
nunca na vida poderá ser considerado de direita, e isto diz-nos de um grande problema que Portugal tem, porque, se repararmos, o país foi governado por dois partidos ideologicamente muito semelhantes, em que a diferença entre si não é a questão de serem à esquerda ou serem à direita. Muitas das vezes há este debate se o PSD é um partido de direita. E o Gaspar, se calhar, até sabe melhor disso em termos internos do que eu. Mas nunca houve um líder do PSD a dizer, efetivamente, o PSD é um partido de direita. Porque, na verdade, não é. A essência social-democrata nasce no século XIX, com os movimentos dos trabalhadores alemães, e nasce, em termos ideológicos, de uma evolução do próprio marxismo. Portanto, a social-democracia situa-se, isto terei a ser simpático, no centro, centro-esquerda, como o próprio Francisco Pinto Balsemão, militante número 1 do PSD, afirma que o PSD se deveria colocar. E, a meu ver, muito bem. Tem razão. Portanto, a direita em si, em Portugal, está coxa desde o 25 de Abril, porque a direita foi representada durante 40 anos por um partido de centro, centro-esquerda. Tão simples quanto isso. Que agregava pessoas de direita que depois fugiram para onde? Para o Chega e para a ala mais conservadora da Iniciativa Liberal. Porque, apesar da elite partidária representar esta questão de centro-esquerda, as bases partidárias eram mais à direita do que a própria elite partidária. Eu falei aqui da questão da Iniciativa Liberal. Creio que é aqui. Oi, não, é ao contrário. Espera lá. Será isto? Não, é exato. E aqui não quero ser hostil. Não quero ser hostil ao João Coutinho Figueiredo. Isto é apenas uma brincadeira, não é? Nas palavras de sarcasmo e trollagem, não é? Votámos ao lado do Bloco, porque foi o que ele disse naquele debate da SIC Notícias com o professor António Pinto Pereira e com o Duarte Marques do PSD, se não estou em erro, e com o Nuno Melo. E eu gosto da Iniciativa Liberal, gosto mesmo. Já gostei mais do que gosto hoje, quem me segue saberá isso, mas mesmo a Iniciativa Liberal, que é representada à direita no Parlamento Português e nos debates é integrada como um partido de direita, a Iniciativa Liberal não é um partido de direita. Tem pessoas de direita. E eu conheço-os. Não vou dizer porque senão, hoje em dia, se calhar ainda têm consequências na iniciativa, não sei, portanto, vou protegê-los. Mas não representa aquilo que é ser direita ideologicamente, e no Parlamento Europeu também estão sentados, curiosamente, à direita dos sociais-democratas, mas sentam-se na zona central do Parlamento Europeu. Tanto que, há uns meses atrás, ou se calhar há 2 anos, relembram-se certamente que a Iniciativa Liberal disse: nós queremos estar sentados entre o PS e o PSD. Eu acho que é um bocado indiferente, mas, na verdade, ideologicamente falando, eles estão certos. Porque, ideologicamente, estariam aí sentados, porque é o que acontece no caso do Parlamento Europeu, embora o Partido Social Democrata português esteja mais à direita do que eu acho que deveria estar colocado. E, portanto, é um debate que existe e demonstra também que a direita em Portugal, quer na sua vertente mais estatizante, no caso social-democrata, quer na sua vertente mais liberal, não é efetivamente de direita, porque não é efetivamente representada por isso. Explicações para isto. Há uma grande, que é o contexto histórico e civilizacional. Se repararmos, por exemplo, em Portugal nós tivemos uma ditadura, que embora não fosse do cariz totalitário fascista, era uma ditadura autoritária, portanto, obviamente, e portanto à direita. E portanto é normal que a aceitação de partidos de esquerda seja exponencialmente superior comparativamente a países, por exemplo, do leste europeu, que passaram por ditaduras comunistas, comparativamente à aceitação de partidos de direita nesses países que passaram por ditaduras de extrema-esquerda, no caso. Portanto, o contexto histórico também importa aqui. Eu creio que é aqui... Eu peço desculpa. Exatamente. Isto é só a imagem do Parlamento Europeu e das bancadas onde se sentam. O Chega não está lá sentado, mas vamos imaginar que se vai sentar daqui a uns meses e, portanto, está ali na representação ideológica do ID, que é o partido mais à direita, embora já tenha um debate, só aqui um à parte, sobre onde é que o Chega se colocaria, já lá vamos ao Chega também, atenção, onde é que o Chega se poderia colocar no Parlamento Europeu, caso esteja no partido mais à direita, ou no grupo parlamentar mais à direita, que é o ID, ou no SR, no grupo dos reformistas e conservadores. Há quem argumente, por exemplo, o professor Ricardo Marque, que o Chega até estaria mais bem colocado, em termos ideológicos, nos grupos dos reformistas e conservadores, ou seja, um pouco mais à esquerda do que está. O que, na índole, até é verdade, porque se compararmos ideologicamente o Chega aos partidos da sua família política, até é significativamente menos à direita, se assim o quiserem caracterizar. Ainda há o caso do CDS, exatamente, em que nós podemos, eu usei aqui um exemplo estrangeiro também para fazermos aqui esta dualidade, não é? Eu usei o George W. Bush com o Trump e o André Ventura com o Nuno Melo. E porquê? O CDS é efetivamente um partido que representa a direita, sem dúvida, o centro-direita ou a direita, como quiser. Só que são dois tipos de direita diferentes, no sentido em que hoje em dia ser de direita
é exponencialmente diferente do que era há ser 20 anos, quando o George W. Bush era presidente dos Estados Unidos. Ser de direita hoje em dia implica ser, nem que seja um bocado anti-establishment, anti-sistema. Coisa que, por exemplo, a direita representada pelo George W. Bush e o próprio Nuno Melo, com um caráter, se calhar, mais interventivo do Estado, quer no caso do Nuno Melo com a questão da direita social, quer no caso do George W. Bush em termos internacionais com as intervenções na guerra, em contrapartida com um Trump mais isolacionista na perspectiva americana, aí as coisas já variam bastante. Tanto que, por exemplo, o Donald Trump, quando ganha a primeira eleição em 2016, ele não ganha apenas a Hillary Clinton. Ele, em apenas uma eleição, destrói as duas famílias que mais detinham poder nos Estados Unidos. Os Clinton, na eleição final contra a Hillary, e os Bush nas primárias contra o irmão do George W. Bush, o Jeb Bush, nas primárias do Partido Republicano. E nós vemos exatamente esta mesma comparação entre a direita do CDS, que eu considero direita, mas muito pró-establishment, muito tradicional, e uma direita antissistema, representada pelo Chega em Portugal e pelo André Ventura. Agora, temos que chegar aqui à conclusão. O Chega efetivamente representa essa direita, vamos ver se acerto no botão, exatamente. Representa essa direita, não é? De verdade, sim senhor. Em termos da representação partidária, acho que não tenho mais slides, vou deixar isto aqui. Em termos da representação partidária, é verdade, sim senhor. Mas, do que é que me vale eu ter a representação de um partido que, alegadamente, hipoteticamente, ou até na prática, representa aquilo que é ser de direita, se o resto do país é de esquerda? Se formos ver as últimas sondagens, o que nos dizem, curiosamente, relativamente ao incremento do eleitorado do Chega, é que a maior parte do eleitorado português, que na minha opinião não é nada ideológico, votava no Partido Socialista. E isto pode ser um problema para Portugal, para a cimentação daquilo que é a direita no poder político. Porquê? Se eu olhar para os exemplos lá fora, porque Portugal sofre de um atraso civilizacional inevitável, se eu olhar para os exemplos lá fora, os Estados Unidos chegaram com a direita anti-establishment, anti-sistema, do Donald Trump em 2016, mas puseram-se a andar em 2020. O Bolsonaro chega ao poder em 2018, mas pôs-se a andar em 2022. E porquê que isto é problemático? O mundo na Europa está a virar à direita, mas muito lentamente. E no caso dos Estados Unidos e do Brasil foi diferente. E porquê? De nada me vale eu ter o poder político já estabelecido em termos da vitória eleitoral, se a sociedade, nomeadamente em termos democráticos, que constrói posteriormente o poder político, ainda não está cimentada com um pensamento político à direita. Os partidos da nova direita populista na Europa sabem muito facilmente aquilo que não querem, mas têm dificuldade em perceber aquilo que querem. Sabem se opor ao poder, efetivamente, mas ainda nutrem uma determinada dificuldade em arranjar a solução que se oponha concretamente àquilo que é o poder do establishment, quer ao Bloco Central mais à esquerda, quer ao Bloco Central mais à direita. E isso é importante perceber. Porque de nada me vale eu ter o poder político, quer seja no Chega, quer seja em Donald Trump, no Bolsonaro, seja onde for, nesta nova vaga de direita, se as universidades são controladas por professores intelectualmente medíocres de esquerda, se os meios de comunicação social continuam a ser dominados em termos informativos pela esquerda. Eu vou só dar aqui um exemplo, ainda há bem poucos anos atrás, tivemos ao mesmo tempo o diretor de informação da RTP, era a prima do Primeiro-Ministro, e o diretor de informação da SIC era o irmão do Primeiro-Ministro. Não sei se têm noção. Portanto, eu só espero que o diretor de informação do PAN não seja o cão do Primeiro-Ministro. Portanto, espero eu. Portanto, isto para concluir, o mais importante a reter nisto é que há uma grande missão pela frente, e a grande missão pela frente não é apenas o Chega a ganhar no 10 de março, etc. Isto vai ter que ser um trabalho contínuo de décadas. Porque da mesma forma que demorou à esquerda 50 anos para chegar ao 25 de Abril e conseguir fazer lavagens cerebrais, ainda fazendo ao público acreditar que foi o Passos Coelho que trouxe a Troika, para nós conseguirmos reverter isso tudo, vai demorar muito tempo. E faz-se mais facilmente com a construção prévia da conquista dos meios da comunicação social, das redes sociais, das escolas, das universidades e dos jornais, com a iniciativa própria, do que propriamente a votar em partidos políticos. Com isto eu não estou a dizer para não votarem no Chega. Contudo, o que eu estou a dizer é que, para a manutenção não só dos partidos que queremos no poder, à direita, mas para a manutenção das nossas ideias em termos sociais, o mais importante é a iniciativa individual e a iniciativa própria. Porque é isso que posteriormente se reflete no poder político. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.